Bom, e o petróleo? O petróleo. Petróleo esse que é a principal fonte de energia que o mundo utiliza até hoje. Fonte de energia que surgiu lá em meados do século XIX, utilizada na produção, né? Vai ser em meados do século XIX que a gente vai começar a utilizar, que a gente não, ficou feio isso, que a sociedade vai utilizar cada vez mais o petróleo como fonte de energia industrial, né? Movendo máquinas, movendo usinas, e que vai revolucionar o modo de desenvolvimento. Gradativamente, o petróleo vai ocupar cada vez mais o espaço que até então era ocupado pelo carvão mineral. Por que ele vai ocupar cada vez mais? Fundamentalmente, porque ele produz mais energia, ele gera mais energia do que o carvão mineral, e o petróleo produz inúmeros derivados. Do petróleo, você produz combustíveis e do petróleo você produz matéria-prima para uma série de produtos industriais. Se você olhar em volta de você nesse momento, se você olhar para a tela do seu computador, se você olhar para o seu computador, você vai ver que o plástico tem origem no petróleo. A borracha tem origem no petróleo. A tinta tem origem no petróleo. Então o petróleo ele origina inúmeros subprodutos. Combustíveis para automóveis, ele é combustível para a indústria, ele é combustível para a geração de energia e ele é fonte de matéria-prima para diversos produtos industrializados. O que significa que não só ele vai ocupar cada vez mais o espaço do carvão mineral, como a necessidade de uso de petróleo vai ser cada vez maior. E essa necessidade de uso de petróleo cada vez maior vai levar a uma busca cada vez maior por petróleo. Petróleo esse que tem uma origem muito semelhante à do carvão mineral, apesar da formação de suas reservas ser mais recente, né? O carvão mineral tinha em torno de 230 a 300 milhões de anos atrás a formação das suas reservas. O petróleo, a sua formação remete a cerca de 70 a 100 milhões de anos atrás. A gente já está falando de um período mesozoico, onde a formação dele vai ser também mineral sedimentar, ou seja, formação de um minério a partir do acúmulo de sedimentos, sedimentos esses que vão ser responsáveis pela decomposição de matéria orgânica, o que faz dele também um combustível fóssil, que tem origem na decomposição de matéria orgânica, e particularmente no caso do petróleo, essa matéria orgânica vai ser de origem marinha, o que significa que o petróleo se forma apenas no fundo de ambientes marinhos. Você tem ali a matéria orgânica se acumulando no fundo, os sedimentos soterrando essa matéria orgânica e gradativamente essa matéria orgânica vai se decompondo e originando esse hidrocarboneto. Gente, você vai perguntar assim, mas tem petróleo em área continental também. Amazônia tem área de petróleo, no interior dos Estados Unidos tem área de petróleo. Como é que pode ter reserva de petróleo em áreas continentais se ele é de origem marinha? Tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira é que, gradativamente, esse petróleo, conforme se tornava líquido, ele conseguia atravessar rochas que eram mais porosas, ou seja, ele atravessava a porosidade das rochas e conseguia chegar até áreas continentais. Do oceano, atravessava as rochas através de seus poros e chegava a áreas continentais. E a segunda resposta é que a gente tem ambientes que hoje são continentais, mas que em outras eras de nossa história foram ambientes marinhos. Né? A gente tem áreas que hoje são continentais, mas que em outras eras eram ocupadas pelo mar. Então o petróleo se formara e aí hoje são continentes, mas a formação era no momento em que aquilo ali era reserva marinha. Gente, esse petróleo, ele então revoluciona esse modo de produção, né? Ele cria uma dependência em relação a ele muito grande. Essa dependência, principalmente como fonte de energia, como fonte de matéria-prima, e essa dependência vai fazer com que a história do uso desse combustível, dessa fonte de matéria-prima, ela seja uma história muito relacionada a questões de poder, a questões geopolíticas. Por quê? Se é essencial para a indústria, torna-o valorizado. Se torna valorizado, você vai ter interesse em buscá-lo e vai gerar disputa entre aqueles que precisam e, principalmente, não têm. Né? A princípio, a história das questões geopolíticas relacionadas ao petróleo, ela começa em 1928, quando a gente tem a primeira reunião de grandes empresas
que tratavam do refino, distribuição e produção do petróleo, que se reúnem e formam um cartel para dividir o mundo em áreas de influência delas, ok? A gente tem grandes empresas transnacionais dos países centrais, Estados Unidos, Holanda, que vão dividir o mundo entre elas e nessa divisão do mundo vão estabelecer preço para que não haja concorrência entre elas, formando um cartel. Qual é a ideia de um cartel? Um cartel é quando um grupo de empresas se reúne para combinar preço. Quando elas combinam preço e fazem a divisão do mercado, evita a concorrência entre elas. Essa concorrência não vai fazer com que o preço caia, mantendo o lucro sempre elevado. A gente já sabe que concorrência leva à queda de preço. Quando você combina preço, esse preço não diminui, elas dividem o mercado para que não haja concorrência entre elas, consequentemente. Ok? Então você tem 28 dessa primeira reunião, que em 1934 vai formar o que nós chamamos de Sete Irmãs. Sete Irmãs é justamente esse cartel que vai ser responsável pelo refino, distribuição e produção, sendo que o refino é a parte mais importante. Essa história ela vai mudar gradativamente depois do final da Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial, ele marca o fim daquele império colonial que se formara a partir da Segunda Revolução Industrial, a partir da expansão imperialista e que levou à conquista de inúmeros territórios, onde as potências, principalmente europeias, exploravam esses territórios. O final da Segunda Guerra marca o início da descolonização desses territórios coloniais. Nesse processo de descolonização, de busca pela independência política por parte desses territórios, gradativamente, os países que possuíam as principais reservas de petróleo, e aí a gente está falando principalmente daquela região do Oriente Médio, né? É importante que você saiba, eu acabei passando rápido por essa questão da formação de origem marinha, mas a gente tem importantes reservas de petróleo, principalmente em áreas de golfos e de baías. Por que em áreas de golfos e de baías? Áreas de golfos e de baías são áreas de menor circulação e de menor oxigenação. Como são áreas de menor circulação e oxigenação, você não tem a decomposição da matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica vai sendo gradativamente soterrada e sofrendo o processo de transformação a partir de sedimentação, né? Então, você tem em áreas de golfos de baía no Oriente Médio, né? Na região do Golfo Pérsico, a formação de importantes reservas. E os países que possuem os territórios detentores dessa riqueza do seu mar territorial vão começar gradativamente a se tornarem independentes e independentes vão começar a rever a postura deles em relação às indústrias que formaram aquele cartel e que exploravam essa sua riqueza. Na verdade, o grande passo no sentido de rever essa relação de exploração vai se dar na década de 60, em 1960, quando é criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP é nada mais do que também um cartel. Só que ao invés de ser um cartel formado pelas empresas, como aquele que se formaram em 1934, ele passa a ser um cartel formado pelos países produtores de petróleo. Esses países se reúnem e passam a estabelecer cotas de extração de petróleo e passam a estabelecer um valor único para o barril do petróleo. Até hoje, o barril do petróleo tem uma cotação. Por que estabelecer cotas e um valor único? Para que não houvesse concorrência entre eles. Quando você estabelece cotas, você evita que haja oferta maior que a procura. Você estabelece cota de extração para que a oferta seja sempre menor do que a procura. Mantendo a oferta sempre menor do que a procura, você mantém um preço sempre elevado e tabelado. Um país não concorre com o outro tentando vender mais barato. Todos vendem pelo mesmo preço, a oferta é menor do que a procura, todo mundo vai vender, não vai sobrar e não vai gerar especulação em cima do valor desse produto. Um segundo momento, o segundo era a criação da OPEP, né? Um terceiro momento importante, para a gente entender essa questão geopolítica do petróleo, vão ser uma série de conflitos que vão envolver a região do Oriente Médio, que começa em 1973 com a guerra do Yom Kippur, né? O Dia do Perdão, em que os países envolvidos que eram produtores de petróleo resolvem aumentar o preço do barril do petróleo. Por que aumentar o preço do barril do petróleo? Fundamentalmente para atingir Israel e os países que eram aliados a Israel nessa guerra. O objetivo
era afetar economicamente esses países. O resultado dessa guerra e desse aumento do preço do barril do petróleo decorrente dessa guerra foi que, gradativamente, começou-se a buscar novas áreas para a prospecção do petróleo, novas tecnologias para a prospecção do petróleo. Se hoje a gente fala de pré-sal, prospectar petróleo no pré-sal, é porque naquele momento houve investimento para aumentar as possibilidades de prospecção em novas áreas, descobrir novas áreas e prospectar em áreas mais difíceis. Então, isso remete a esse momento. E vai se buscar também novas alternativas. A gente tem na década de 70, por exemplo, no Brasil, o lançamento do pró-álcool, né, que seria uma fonte alternativa ao petróleo, já que ele custava cada vez mais. Bom, vai ser um momento, então, de abalo em termos de economia e que vai levar à busca de novas alternativas, tanto em relação ao petróleo, quanto alternativas em relação a novas fontes que poderiam substituir o petróleo. No final da década de 70, a gente tem a Revolução Iraniana, a gente tem a guerra do Irã e do Iraque, que mais uma vez afeta a produção de petróleo. Não só porque áreas de produção são destruídas, diminuindo a oferta e aumentando o preço, como também porque esses países diminuem a oferta desse produto no mercado. Então você tem mais uma vez uma elevação no preço do barril do petróleo que afeta a produção, afeta o transporte, aumenta o custo de produção. Quando a gente fala que em 73 teve disputa e que essa disputa levou o preço do aumento do barril de petróleo, quando a gente fala que no final da década de 70 tem a Revolução Iraniana, a guerra Irã-Iraque, isso aumenta o preço do barril do petróleo, a gente está falando do aumento do preço da matéria-prima, do aumento do preço do produto industrializado, do aumento do preço da fonte de produção de combustível, do aumento do custo de transporte de pessoas, transporte de mercadorias. Então, há um abalo muito grande na economia mundial decorrente do preço do aumento do petróleo. A economia vai ser afetada por isso. Ok? E aí o que vai acontecer? A década de 80 é um momento de enfraquecimento da OPEP. Começa a haver divergência entre os países membros da OPEP, isso leva a um enfraquecimento da força do conjunto, que possibilita que esse preço se mantenha, de certa forma, mais baixo. A década de 90 ela vai começar com a Guerra do Golfo, em 1991. Mais uma vez, a guerra naquela região faz aumentar o preço do barril do petróleo. E depois, o início do século XXI vai ser marcado pela invasão do Iraque. A invasão do Iraque e o aumento do consumo, o aumento da demanda por petróleo, quando a gente tem as economias emergentes produzindo cada vez mais, principalmente a China, o aumento dessa demanda por petróleo, o aumento do consumo de petróleo e a invasão do Iraque vão fazer com que a gente tenha procura maior e oferta menor. Essa relação vai fazer com que o preço do barril do petróleo atinja valores antes inimagináveis. O barril do petróleo chega a custar $140 o barril. Fundamentalmente em função desse contexto econômico e geopolítico. Mais recentemente, a gente teve a crise que abalou a economia mundial. Essa crise vai contribuir para a queda no preço do barril do petróleo. Por quê? A gente tem falência de empresas, diminuição da produção e a procura por petróleo, ela vai mais ou menos se estabilizando. Na medida em que ela vai se estabilizando, você tem mais ou menos o preço se estabilizando, voltando a patamares mais aceitáveis do que aqueles anteriores, em que a gente acabou de falar, em que ele atingiu $140, tá? Então, assim, é importante que você entenda essa relação entre as coisas que estão acontecendo a nível geopolítico, disputa de poder, e o petróleo, que é um elemento fundamental para a produção e que, consequentemente, vai afetar a economia mundial. Ok? Vamos em frente.